A ordem espiritual superior que concede a todos os que pertencem o mesmo direito de pertencimento não tolera exclusões. Se mesmo assim isso ocorrer, ela coloca em movimento uma ação que resgata o excluído, utilizando outro membro da família como representante. Este deve então representar o membro excluído, sem que tenha consciência disso. Como consequência, esse membro da família também se sente excluído. Movido por uma pressão interna, ele também se exclui e se comporta de maneira tal que precisa ir embora. Por exemplo, tornando-se culpado ou doente ou colocando a própria vida em jogo, perdendo-a. A não ser que um outro membro da família diga internamente a ele: eu por você. Por exemplo, uma criança. Com isso, a desordem da exclusão passa para a próxima rodada, sem ter sido colocada realmente em ordem. Outra desordem, que em diversos aspectos torna um indivíduo doente e também constitui, de outras formas, obstáculos ao sucesso na vida, é a violação da hierarquia do antes e depois. Em nossa cultura, essa hierarquia foi amplamente excluída da consciência. Quanto mais a ignoramos, maior é o efeito adoecedor exercido por ela. Principalmente porque muitas vezes aparece em forma de amor. Aqui também se observa que a arrogância do amor que viola a hierarquia possui um efeito nocivo sobre a saúde e o sucesso. O que significa antes ou depois em nossa alma coletiva. No sentido original, antes e depois são entendidos temporalmente. Quer dizer, aquele que existiu temporalmente mais cedo, ou seja, que nasceu antes do outro, tem precedência sobre os que vieram depois. Nesse sentido, o filho primogênito tem precedência em relação ao segundo, independentemente do sexo. Esse antes ou depois determina a hierarquia entre os irmãos e, de fato, entre todos, incluindo os que morreram precocemente ou abortados. A hierarquia, nesse sentido, é uma ordem original. Ela é válida também em outros aspectos de nossos relacionamentos. Por exemplo, os pais iniciam a família conjuntamente como um casal. Ambos assumem perante os filhos a primeira posição, a qual não pode ser disputada com eles por ninguém, nem mesmo por uma autoridade. Eles vêm em primeiro lugar. Essa hierarquia também vale para empresas e na profissão. Contudo, irei me restringir às relações nas quais essa desordem pode adoecer as pessoas ou levá-las à morte, sem que estejam conscientes disso. Como se revela essa desordem em nossa família? Ela se revela na frase interna: eu por você. Quando o indivíduo que veio depois assume arrogantemente algo por alguém que já estava lá antes dele. Por exemplo, quando um filho diz essa frase, eu por você, internamente, para a mãe ou para o pai, ao ver que estes querem ir embora. Essa frase transforma os filhos em heróis. Tem um monte de gente querendo ser herói. E o herói só traz infelicidade e destruição. Já viram os filmes de herói? Vocês já viram os filmes de herói? Quando acaba, sobra alguma coisa daqueles prédios. Tem um monte de filme de herói que acontece em Nova York, né? Não sobra pedra sobre pedra de Nova York. Dos cenários dos filmes. Não sobra pedra sobre pedra. Todo herói de uma tragédia assume, quando criança, algo que compete apenas a indivíduos que já estavam lá antes dele. Nesse sentido, essa frase se associa com a frase de um indivíduo que já estava lá antes dele. Você por mim. A religião e seus ensinamentos sobre o pecado original
através dos quais afirma a necessidade do homem por redenção e expiação, está completamente submetida à expressão eu por você. Primeiro, havemos em Jesus, que assumiu para si, como representante de todos, as expiações para os seus pecados, através de seu alto sacrifício. De certa forma, gente, isso tirou a forma que a história é contada. A forma que a história é contada, que chegou até a gente. Isso tirou a nossa responsabilidade pela nossa vida e tornou uma tendência humana de buscar lá fora, buscar no outro as nossas respostas, as soluções para a nossa vida. E a gente está esse ano nesse processo, a gente ter essa autorresponsabilidade, que no começo pode dar medo. Nossa, como dá medo. Eu vou me responsabilizar sobre a minha vida. Eu não vou mais olhar para cima e dizer, meu Deus, por que isso de ruim está acontecendo na minha vida? Faça alguma coisa para mim, por favor. Ou ir e consultar umas cartas para ver se as cartas me dizem o que fazer. Dá medo a gente saber que a gente não tem as respostas mais lá fora, que é nossa responsabilidade. É um poder que a gente tem medo de assumir. E aí é um processo. E a gente tá nesse processo. Eu tô torcendo pelo processo de todo mundo. Dia após dia, percebendo que tomar essa responsabilidade pela vida, por suas atitudes, pelo que acontece na nossa vida, pela tomada de consciência, vai ocupar cada vez mais o coração de vocês e a alma de vocês. E aí a gente deixa Jesus em paz. E pega as lições de Jesus e aplica na nossa vida com responsabilidade. E não ou copiando a forma que ele fez, com esse alto sacrifício, né? Sacrificando a nossa vida achando que a gente vai salvar a vida dos outros, como de repente ele fez, ele sacrificou, morreu na cruz, passou por tudo aquilo, todo aquele sofrimento, que tem gente que se acaba de chorar com aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, mas pelo jeito não adiantou, porque 2018 anos depois a gente continua carentes de amor, amor próprio, amor ao próximo, que foi a maior lição que ele ensinou. Então, esse autossacrifício não leva à vida, leva à morte. E esse momento a gente reflete, eu tô nessa onda de autossacrifício e pouco a pouco e percebe a chave de autorresponsabilidade. Trocar a chavezinha autossacrifício para autorresponsabilidade. E aí você vai estar servindo a vida. Vai estar criando uma vida que vai trazer mais vida. A mesma máxima é utilizada de diversas formas por seus adeptos e colocada em prática, com base em uma expressão de Jesus: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ou seja, esse é o tipo do amor que diz: eu por você. Há quantos autossacrifícios, quanta abnegação, quanto heroísmo, quanto sentimento de superioridade e quantas doenças e mortes heróicas levou essas frases. Quantos se sacrificaram por essa frase? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Torno claro, com essas considerações, até que ponto as doenças e a morte precoce de muitos são motivadas pela religião. Como, por exemplo, a expiação pela própria culpa ou pela culpa dos outros. É muita informação, né, gente? Então, vamos buscar uma posição confortável agora, gente. Fecha os olhos. Respira fundo. Respira fundo, entrando no estado de meditação
profundo e quieto, permanecendo nesse momento, sem interferir, nesse momento como ele é, sem olhar para trás, sem olhar para frente. Respira mais uma vez. Agora, retornamos à nossa infância. Olhamos para situações nas quais nos preocupamos com nossa mãe ou com nosso pai. A preocupação principal de um filho é sempre se os pais irão permanecer, se irão embora ou se ficarão doentes ou morrer. Olhamos para essas situações com os olhos da criança que um dia fomos. O que acontecia em nossa alma? Como lidávamos com os nossos medos? Havia uma frase interna que dizíamos: fizemos uma promessa a um poder maior, ou até mesmo um voto no sentido de: se você fizer com que eles fiquem, então eu irei. Tais frases similares à frase: antes eu do que você. A pergunta é: o que sacrificamos em tal ocasião? E o que estávamos dispostos a sacrificar como retribuição pela dádiva de que a situação da mãe ou de um outro membro familiar melhorasse, permitindo-lhe permanecer conosco? Será que sacrificamos internamente algo de nossa saúde? Estávamos dispostos até mesmo a morrer? Como isso afetou a nossa vida? Como passamos a nos relacionar com o nosso corpo? A pergunta é: como é possível desfazer essa promessa e essa frase? Como reencontramos novamente a expectativa de vida plena, nossa alegria e nossa saúde? Olhamos para as pessoas pelas quais estávamos dispostos a sacrificar tudo, apenas para que pudessem permanecer e para que melhorassem. Ajoelhamo-nos internamente perante elas, internamente, e as olhamos. Ao nos sentirmos realmente numa posição inferior e percebermos sua grandeza perante nós, dizemos: aqui vocês são os grandes. Aqui vocês permanecem como os grandes. Perante vocês, eu permaneço pequeno.
perante vocês, eu sou pequeno. Agora, olhe para além deles, para um poder eterno, em cujas mãos estão exclusivamente o destino deles e o nosso. Talvez, naquela época, tenhamos chamado esse poder de Deus. Olhamos esse poder nos olhos e talvez possamos ver como as lágrimas escorrem sobre suas faces. Ao ver tudo aquilo que estivemos dispostos a sacrificar pelos nossos pais ou por outros, Ele nos dá a mão. Reunimos toda a nossa coragem e dizemos a Ele: por favor, retire todas essas frases, todas as minhas promessas, todas as minhas esperanças daquele tempo. Eu as coloco em suas mãos e as entrego a seu amor. Da mesma forma que lhe pedi para salvar meus pais, ou quem quer que tenha sido, salve também a mim dessas frases. Por favor. Percebendo o que transformou no nosso corpo e em nosso sentimento de vida, podemos finalmente dizer: eu sou grato. Ok?